Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em seu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil do amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Queiram tomar assento. Senhoras e senhores, faleceu precocemente, em 31 de dezembro de 2020, Diogo de Santana, advogado e professor. Durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma,
Diogo de Santana trabalhou no gabinete da Presidência da República, na Secretaria-Geral da Presidência, como secretário executivo e na Casa Civil. Ajudou a formular leis e políticas públicas para implementar justiça social. Também foi parceiro do Movimento Nacional de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis. Lutou incansavelmente em defesa da democracia e para que a dignidade do povo brasileiro, em particular o povo mais pobre, voltasse a estar no centro da ação do Estado. Seus familiares, amigos e colegas, muitos dos quais hoje aqui presentes, levam esse sonho adiante, inspirados por sua alegria e determinação. Em sua memória e em homenagem à luta das catadoras e catadores, apresentamos o vídeo a seguir. Diogo Santana foi uma referência de humanidade para mim. Foi um cara que trouxe dignidade e cidadania para os catadores, né? O Diogo é um menino da periferia de São Paulo, da Zona Sul, que cresceu criado pela mãe, solteira, que era professora de escola pública. Ele cresceu numa casa de um quarto, que ele dividia com a mãe e com a avó, e essa infância na periferia foi uma coisa muito marcante para a trajetória de quem ele viria a ser como homem e também como gestor público, como ativista. Ele conseguia ser a nossa voz dentro do governo, ele conseguia passar para o presidente, para o Gilberto, as nossas necessidades. Então, ele se tornou uma referência para a gente. O Diogo, no caso dos catadores, abraçou essa causa com uma doçura impressionante, mas também com uma teimosia imperturbável, irredutível, e conseguiu os objetivos. O programa Pro Catadores, um projeto que apoia financeiramente e tecnicamente a causa dos catadores. Ele sempre achou que para essas pessoas você tem que fazer o dobro, no sentido de adequar o Estado brasileiro a uma necessidade de resposta premente aos desafios que elas vivem. O Diogo deixa o legado de que a luta vale a pena, de que a persistência, de que a teimosia, mesmo quando as coisas aparecem impossíveis para as pessoas. É um resgate da nossa valorização, do nosso reconhecimento, do nosso trabalho e principalmente vindo dele, que sempre foi humano com a gente. Você, Diogo, foi embora cedo demais. Eu fico pensando muito na alegria que ele teria de ver o que acontece hoje no Brasil, essa retomada toda. A gente está virando a mesa. A gente pode dizer que a democracia no Brasil prossegue e que o interesse dos mais pobres, os direitos dos mais pobres voltaram a ter centralidade na ação do Estado brasileiro. Ele nunca duvidou disso. Diogo presente sempre. Convidamos ao palco os filhos de Diogo Santana, Gabriela e Caetano, acompanhados da mãe, Lívia Sobota, para receber das mãos de Aline Souza, homenagem das catadoras e catadores.
Neste momento, convidamos ao púlpito o presidente da Associação Nacional dos Catadores e representante do Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável, Roberto Laureano da Rocha. Tá difícil, depois de uma homenagem dessa. O Diogo foi um baita de um parceiro nosso, pessoal. Vocês não imaginam, né? Sim, tem gente que não tem ideia. Diferente das nossas indiferenças, ele esteve no Jardim Gramacho, né, fazendo um grande trabalho junto com Gilberto Carvalho. Esteve por esse mundo inteiro aí, sempre acreditando que um dia nós, catadores e catadoras de material reciclável, poderíamos sair da miserabilidade, sei lá, miséria, e entrar de fato para essa cadeia da reciclagem, no qual nós somos tão importantes que muitas vezes na invisibilidade poucos entendem e reconhecem esse trabalho. Vivemos aí, tivemos 4 anos de retrocesso e morte dos catadores, através inclusive desse que chamavam de recicla mais, mas para nós é o recicla menos, da morte dos catadores. E hoje nós vamos estar assinando um verdadeiro decreto que regulamenta, senhor presidente, regulamenta de fato os créditos de logística reversa e que de fato os catadores sejam parte desses créditos de fato, de forma estruturante, e que isso não sirva para as empresas. Eu me recordo, na Expo Catadores, do lado do presidente, no Natal com o presidente, falei, presidente, nós precisamos ver essa coisa desse decreto. E o presidente se comprometeu que isso não iria ficar dessa forma, que, de fato, a reciclagem, nós íamos ser competitivos a tal ponto como dessas empresas que querem competir com nós, ou competitivos mais que essas empresas, porque nós somos responsáveis pela coleta seletiva no Brasil. Fiz um baita no discurso aqui, mas não vou falar nada desse discurso, mas eu estou falando aqui do sentimento que eu tenho, esse sentimento desses 800 a 1 milhão de catadores nesse Brasil. E com essa retomada do pró-catador, que agora com esse acréscimo importante, pró-catador Diogo Santana. Pró-catador Diogo Santana. Acreditamos que voltamos de novo à rota. Acreditamos de novo que voltamos para os trilhos. E nós temos aí, agora, para nós catadores e catadoras, muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E é o tempo, né? A marca diz, é o tempo da união e da reconstrução. Para nós, categoria de catadores de material reciclável, sejam ela do Movimento Nacional dos Catadores, sejam ela de outros movimentos, de outras organizações, a nossa grande meta é organizar a nossa categoria. A nossa grande meta é dar dignidade para a nossa categoria. A nossa grande meta é dar qualidade para a nossa categoria. E acreditamos nisso. Por isso agradecemos o presidente Lula, agradecemos catadores e catadoras, e estamos de mãos dadas por todos esses 4 anos. Conte com nós, presidente Lula, nesse mandato como parte desse governo. E acredite que nesses 4 anos nós vamos fazer o melhor para não ter lixão, para os catadores serem organizados, para os catadores poderem trabalhar. E daqui 4 anos nós temos dignidade de toda a categoria de catadores. Muito obrigado. Com a palavra, a presidenta da Cooperativa de Catadores da Vila Emater, Ivanilda da Conceição Gomes.
Bom dia a todos e todas aqui presentes, né? Como o companheiro Roberto falou, é um pouco meio difícil a gente falar depois da grande homenagem a uma pessoa que foi muito significante para nós catadores e catadoras. Mas também eu gostaria primeiramente de dizer, presidente, que para nós catadores e catadoras e o povo da sociedade civil está ocupando esse espaço hoje é muito vitorioso, porque passamos 4 anos sendo oprimidos pelo governo que aqui ocupava. Passamos 4 anos sendo massacrados pelo governo que se dizia que era para presidir para o povo e não presidiu, ao contrário, nos espremeu e nos excluiu. Então hoje, está vendo aqui esse espaço que é do povo, ocupado pelo povo, já é de suma importância e uma grande vitória. E a vitória mais ainda, para a nossa categoria, é a questão do decreto, né, do Diogo Santana, que é muito bem merecido. É um decreto onde vai valorizar a nossa categoria, independente da gente estar organizado em cooperativa ou em associação. Porque ele veio para nos fortalecer e nos dar dignidade. Então, pessoal, esse espaço é o espaço do povo. A gente fomos convidados para estar aqui hoje, né? Então, eu costumo dizer que qualquer projeto que é feito para catadores e catadoras, que eles não estão presentes, não é para os catadores e catadoras. Porque projetos de catadores de inclusão social, os protagonistas têm que estar presentes. E aqui estamos nós. Então, isso é uma vitória nossa, uma vitória do povo que disse não ao fascismo, que disse sim ao L para a gente ocupar esse espaço e tomar o que é nosso por direito. E vamos à luta. 4 anos, vamos com 4 anos e quem sabe por mais 4, né, presidente? Vamos lutar para isso. Obrigada. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores aqui presentes. É muito bom ver os catadores e catadoras de materiais recicláveis de volta ao Palácio do Planalto do Brasil. Sejam muito bem-vindos, de onde vocês nunca deveriam ter saído. Sejam bem-vindos. Eu vou ser breve. Quero cumprimentar o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, senhoras ministras, senhores ministros aqui presentes, a quem eu saúdo na pessoa da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que é copartícipe de assinatura desses decretos hoje. Quero cumprimentar todos os colegas aqui presentes, agradecer pela deferência de ter vindo a esse evento para os catadores e catadoras do Brasil. Cumprimento a companheira Janja da Silva, a nossa presidenta Dilma Rousseff, cumprimento a todos e todas os representantes de cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis, setor empresarial aqui presente, acadêmicos, pesquisadores sobre o tema. Cumprimento o secretário de Economia Solidária do nosso governo e ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto de Carvalho, que tem também as suas impressões digitais nesse momento. Muito obrigado pela sua presença, Gilberto. Estamos começando a partir do legado que você deixou. Com muita honra. Cumprimento aos servidores públicos, membros do Grupo Técnico de Trabalho, instituído pela Portaria número 2,
de 5 de janeiro de 2023, desta Secretaria-Geral da Presidência da República, que no prazo de 30 dias apresentou o relatório e propostas de recriação do programa Procatador, instituído pelo decreto número 7/405, de 23 de dezembro de 2010, e revogado pelo decreto 10.743, de 24 de agosto de 2020, e proposta para a revogação do decreto número 11.044, de 2022. Agradeço aos colegas ministros das pastas que disponibilizaram os servidores para participarem deste grupo de trabalho. Cumprimento, por fim, a família de Diogo de Santana, aqui presente. Lívia, os seus filhos Gabriela e Caetano, Daniele Bova, sua prima, e Daísio Conceição Santana, sua tia. Cumprimento todos os amigos e amigas do Diogo, que estão aqui presentes, na pessoa do ministro Vinícius de Carvalho, da Controladoria Geral da União, que era certamente o seu melhor amigo. Senhoras e senhores, no primeiro ano do seu primeiro governo, em setembro de 2003, o presidente Lula assinou o decreto que criou o Comitê Interministerial da Inclusão Social dos Catadores de Lixo, que era, assim, a nomenclatura utilizada naquele tempo. Desde então, houve uma grande preocupação dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma nas políticas públicas orientadas para a coleta seletiva e a reciclagem, que culminaram na Lei número 12.305, de 12 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, criando parâmetros de obrigação para as regulamentações por decretos, e que foi uma grande conquista para a construção de um novo modelo de gestão de resíduos, garantindo e priorizando a participação das cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis e utilizáveis. Só peço um ponto de continuação para dizer da minha imensa alegria de estar aqui entre nós a presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado pela sua presença. Esse é um símbolo muito importante, a senhora está aqui hoje, presidente, porque a senhora foi que deu sequência ao Procatadores criado pelo presidente Lula. E quero também agradecer ao nosso vice-presidente da República, como diria o ex-vice-governador do Sergipe, o presidente alterno. Obrigado pela sua presença aqui entre nós. E, finalmente, a edição do programa Procatador, por meio do decreto 7.405, de 23 de dezembro de 2010, com a finalidade de integrar e articular as ações do governo federal voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, a melhoria das condições de trabalho, a ampliação das oportunidades de inclusão social e econômica e a expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por meio da atuação do segmento. Essa preocupação e a implementação do Procatador continuaram no governo da presidenta Dilma. O governo, que se encerrou em dezembro de 2022, em sua ânsia de destruição de políticas públicas voltadas aos mais vulneráveis, revogou o programa Procatador já no ano de 2020, 10 anos após a sua criação, e editou o decreto 11.044, no dia 13 de abril de 22, que representa uma completa distorção da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, descaracterizando o papel central dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, dificultando a participação da categoria na prestação de serviços de destinação correta das embalagens, para colaborar na implementação da logística reversa voltada às embalagens em geral. Por isso, o decreto de 2022
foi objeto de demanda por sua revogação por parte desses e dessas trabalhadoras e trabalhadores já durante o período da transição governamental. No dia 1º de janeiro de 2023, no mesmo dia em que tomou posse, o presidente Lula assinou o despacho incumbindo a Secretaria-Geral da Presidência da República de realizar os estudos para a recriação do programa Procatador e para a revisão do Decreto 11.044 de 2022. Para dar fiel cumprimento ao despacho do senhor Presidente da República, instituir o Grupo de Trabalho Técnico por meio da Portaria número 2, de 5 de janeiro de 2023, para, num prazo de 30 dias, apresentar o relatório e proposta de recriação do programa Procatador e a realização dos estudos para a revisão do referido decreto. Desse modo, senhor presidente, senhoras e senhores, as propostas de decretos que ora se apresentam foram construídas e discutidas em 12 reuniões do grupo de trabalho temático, dos quais participaram o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Ministério das Cidades, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a Casa Civil da Presidência da República, Ministério do Trabalho e Emprego, Advocacia Geral da União, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, representantes de empresas de toda a cadeia de reciclagem do país, representantes de movimentos e cooperativas de catadores e catadoras de material reciclável e reutilizável, professores e pesquisadores da área. As propostas de decretos representam a síntese e acúmulo dos debates no grupo de trabalho técnico, tendo em vista o princípio da lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010. A recriação do programa Procatador e a restituição do Comitê Interministerial para a Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis representa a retomada do marco para catadores e catadoras de materiais recicláveis, possibilitando a articulação das políticas específicas de cada uma das pastas governamentais, de modo a apoiar e fomentar a sua organização produtiva, a melhoria das suas condições de trabalho, a ampliação das oportunidades de inclusão social e econômica e a expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem. O decreto, a pedido dos próprios catadores e catadoras, recebe o nome de Diogo de Santana, jovem advogado e militante que exerceu vários cargos no governo do Lula e da presidenta Dilma, inclusive de secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência na gestão do ministro Gilberto. Na visão de todos que o conheceram, na vida profissional e pessoal, Diogo foi um ser humano raro no sentido que só os grandes sabem ser. Atuava de forma intensa, brilhante e generosa, aliava sua imensa competência intelectual e seu compromisso profissional à defesa intransigente do projeto popular do governo do presidente Lula, do governo da presidenta Dilma. Diogo foi parceiro do projeto de inclusão de catadores e catadoras. Portanto, a homenagem que se faz a ele, nominando o decreto de recriação do programa Procatador, é justa, é digna e é coerente. Rendo a ele as nossas sinceras homenagens e agradecemos à família aqui presente por tudo que Diogo construiu e que virou semente do que buscamos fazer no dia de hoje. Diogo nos deixou de forma abrupta, com apenas 41 anos de idade, em um tempo habitado pelo absurdo no qual precisamos persistir e avançar, virando essa página. E partiu precocemente, antes de ver que retomamos o sonho de reconstruir o nosso país. Mas Diogo está aqui presente, como símbolo de uma memória que devemos carregar como sonhos generosos que produzimos. Sob o novo decreto de reciclagem, a logística reversa permite o retorno de produtos e embalagens descartados pelo consumidor para o ciclo produtivo, preservando recursos naturais e evitando o descarte inadequado que causa a poluição do solo e das águas. Também permite a redução do consumo de energia e da emissão de gases de efeito estufa.
ao mesmo tempo e que gere emprego, renda de forma sustentável e digna. Não existe o processo de reciclagem sem o trabalho dos catadores e das catadoras. São esses homens e mulheres que reinserem o material no ciclo de produção, transformando o que é considerado lixo em mercadoria novamente. Em seu trabalho, os catadores e catadoras realizam um serviço de utilidade pública e preservação ambiental, já que com a coleta do lixo e a sua venda para reciclagem, diminui a quantidade de materiais que, caso fossem descartados, ocupariam espaço em aterros e lixões, aumentando o volume de resíduos e diminuindo a vida útil desses espaços destinados ao descarte, além de ajudar a proteger rios, córregos, lâminas d'água, aquíferos e o solo. Catadores e catadoras de material reciclável são os atores principais desse processo. Isso é reposto pelos decretos que serão assinados hoje pelo senhor Presidente da República. Por razões óbvias, não se pode colocar o mesmo patamar empresas e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis para efeito de realização de logística reversa nos termos e condições expostos nas normas, nas leis. É preciso reconhecer o papel das empresas na medida correta de sua contribuição. Então, a reciclagem é também para alavancar a economia. Economicamente, a reciclagem motiva o aumento dos rendimentos de uma empresa, uma vez que elas usam desse processo para redução de custos no processo produtivo. Existem empresas grandes e pequenas preocupadas com a reciclagem e com a sustentabilidade ambiental. E as legislações precisam contemplar e valorizar o papel das empresas nesse processo de reciclagem também. O novo decreto a ser assinado hoje, em substituição ao decreto 1144/2002, reconhecendo o papel das empresas, recoloca os atores centrais do processo de reciclagem ao seu devido lugar, como protagonista, ajusta os mecanismos da logística reversa para que catadores e catadoras de materiais recicláveis, individualmente ou em suas cooperativas, possam continuar exercendo sua profissão com dignidade. Como ponto adicional, é fundamental ter o apoio financeiro e a implementação de projetos de coleta e reciclagem de materiais, contemplando intervenções que visam contribuir para aumentar os postos de trabalho e a capacidade de beneficiamento dos resíduos passíveis dessa reciclagem, bem como melhorar as condições de trabalho e a renda dos catadores, por meio de investimento em construção e ampliação de unidades de recuperação de recicláveis, aquisição de equipamentos para a operacionalização da unidade de recuperação de recicláveis, aquisição de veículos para coleta e transporte de materiais recicláveis, aqui já tanto mencionado. Por isso, agradeço aqui a participação das instituições financeiras, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que se coloca à disposição para criarem medidas indutoras e linhas de financiamento para a execução dos projetos do programa Procatador e o Plano de Reciclagem Popular. É com muita responsabilidade, firmeza e sentimento de dever cumprido que aguardamos no dia de hoje a assinatura desses 2 decretos pelo senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, sobretudo, é com expectativa e esperança que pretendemos que eles sejam um novo começo para os trabalhadores e trabalhadoras da reciclagem e da logística reversa do nosso país. Viva os catadores e catadoras do Brasil, viva o presidente Lula por esse gesto em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Obrigado. Acompanharemos agora as palavras da ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
amigos, amigas, companheiros e companheiras, parceiros e parceiras. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e quero agradecer de um modo especial ao parceiro de jornada nesses decretos que hoje estarão sendo aqui assinados pelo nosso presidente, o Márcio, nosso secretário de governo. Trabalhamos aqui ombro a ombro com todos os demais parceiros, principalmente os trabalhadores de materiais recicláveis, que ajudaram a formular os decretos e a retomar a política pública que foi abandonada pelo governo Bolsonaro. Quero cumprimentar também, de um modo especial, a exemplo do que já fez o Márcio, Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho é uma das pessoas que, quando você pensa em programas de inclusão social, que tem um olhar para aqueles que, como dizia sempre Dom Mauro Morelli, não podem, não sabem, não tentem ali a mão e o coração do Gilberto. Quero cumprimentar também a família do Diego Santana, a Lívia, sua filha Gabriela e o Caetano, toda a sua família. Eu sei o momento de dor, porque vocês passam ainda de perder tão precocemente alguém que nos é tão querido. Se para todos que estão aqui é uma perda muito grande, para vocês que são sangue do mesmo sangue, que viveram tão próximas, é muito mais dolorido. Cumprimento a presidente Dilma Rousseff, cumprimento também nosso vice-presidente Geraldo Alckmin e cumprimento a todos aqueles que fazem parte do movimento dos catadores e catadoras do Brasil e que, nesse momento, estão aqui e que serão mencionados, provavelmente, pelo nosso presidente Lula. Mas quero cumprimentar a todos na pessoa do Severino Lima Júnior. Quero deixar aqui breves palavras. É sempre muito complicado em cerimônias em que há uma expectativa muito grande com a fala do presidente, quando os ministros antecedem e dizem que vão levar breves palavras, ainda mais aqueles que têm uma tradição de se exceder na fala. Mas o ato que nós vamos aqui, os decretos que vão ser aqui assinados pelo nosso presidente, nós colocamos o título, e para essa cerimônia, de cerimônia de assinatura dos decretos em benefício das catadoras e dos catadores de lixo no passado. Hoje, materiais recicláveis na nossa concepção. No dia 22 de dezembro passado, o recém-eleito presidente Lula participou do Natal dos catadores e catadoras em São Paulo. Realizava-se ali mais do que uma celebração de fim de ano. Tratava-se da reafirmação de uma relação de respeito e admiração do presidente pelas catadoras e catadores que já dura décadas. Trata-se de uma categoria de trabalhadores e trabalhadoras que foi objeto de particular cuidado e atenção desde o primeiro mandato do presidente Lula, em 2003. Esse processo culminou com a aprovação, em 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. No fim do mesmo ano, o presidente Lula criou o programa Procatadores, que tinha como finalidade integrar e articular as ações do governo federal voltadas ao apoio e ao fomento, à organização produtiva dos catadores e catadoras, à melhoria das suas condições de trabalho, à diversidade da população brasileira, inclui aí uma atenção especial para esse segmento da nossa sociedade. E eu quero aqui dizer que o presidente Lula
teve uma especial atenção em criar a política para os catadores, que foi motivo de reconhecimento durante toda a transição, em que cada segmento do movimento que conosco conversava trazia esse reconhecimento e registrava o quanto estava fazendo falta essa política e o quanto tinha sido perversa a atitude do presidente Bolsonaro em retirar essa política sem colocar nada em seu lugar. Por isso que já no primeiro dia de seu mandato, o presidente Lula adotou providência para a recriação do programa Procatadores e para a revisão do programa Recicla Mais, que é motivo de crítica por tantos companheiros, e que institui o certificado de crédito de reciclagem. O objetivo é retomar as políticas públicas voltadas à valorização do trabalho das catadoras e catadores de materiais recicláveis. A resposta foi rápida. No dia 5 de janeiro, como já foi aqui mencionado pelo secretário Márcio, a Secretaria-Geral instituiu o grupo de trabalho com a finalidade de apresentar proposta de ato normativo para atender ao comando do presidente Lula. O resultado desse grupo, do qual participou também o Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, juntamente com outros colegas ministros, além dos representantes dos próprios catadores e catadoras, de empresas e de especialistas do próprio serviço público, foram os 2 decretos que logo mais serão assinados pelo nosso presidente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010, trouxe os catadores de materiais recicláveis para o protagonismo das ações referentes à gestão dos resíduos sólidos. Os catadores fazem a parte mais importante e difícil do gerenciamento de resíduos, coletando materiais descartáveis nas ruas, em pontos de coleta seletiva e até mesmo em circunstâncias bastante penosas e inaceitáveis, como é o caso dos lixões, que precisamos colocar um basta definitivo nessa prática aviltante da dignidade dos trabalhadores dos materiais recicláveis. Dos materiais coletados e tirados, vem a subsistência desses grupos de pessoas que bem sabem que é desse material, que depois é transformado em matéria-prima, que é tirado o seu sustento. Quando isso é feito sem respeito e dignidade, mais uma vez, acontece aquilo que o movimento de mulheres pretas e pretos, meu querido Silvio, dizem com justa razão, do racismo ambiental. A maior parte das pessoas que trabalham com materiais recicláveis são pessoas pretas, sobretudo mulheres chefe de família, que são obrigadas a buscar essas alternativas para poder sobreviver. Por isso, quando se faz políticas públicas que restauram a dignidade, que os trata como profissionais, que os remunera para além dos materiais que são coletados, mas pelo trabalho que prestam de serviços ambientais à comunidade, é uma forma de combater o racismo ambiental. Graças ao trabalho de catadores e catadoras, é possível que grande parte dos resíduos retorne ao ciclo produtivo como matéria-prima, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa e evitando que os resíduos sejam redepositados em lixões, contaminando o solo, a água, causando doença para a vida das pessoas. A poluição desses descastes mostra que, ao mesmo tempo, fazer o apoio a esse segmento da sociedade é um benefício social, um benefício ambiental e um compromisso ético e político de cuidar do meio ambiente, ao mesmo tempo em que se cuida das pessoas. De um lado, a indústria também tem o seu papel.
Mas é preciso que se estabeleça sinergia entre os trabalhadores de materiais recicláveis e as indústrias que têm tecnologia para processar esses materiais. Como foi dito aqui pelos companheiros que representam o movimento, os catadores, através de suas cooperativas, têm iguais condições de também se tornarem empreendedores e investidores, nas mesmas condições que as indústrias também o podem fazer. Há espaço para todo, e é por isso que nós estamos aqui com esses decretos que valorizam do ponto de vista econômico, ambiental e social o trabalho complementar de catadores, empresas, a ação do governo. Esses 2 decretos, eles trazem instrumentos que possibilitarão aos catadores um adicional à sua renda e que esse pagamento possa ser feito de forma a que o catador não tenha que ficar dependendo apenas daquele que vai comprar o seu material reciclável, porque antecipadamente ele já tem esse direito como se fosse uma espécie de crédito pelo trabalho que presta. No dia da posse do presidente, quando ele subiu a rampa do Palácio do Planalto, ele trazia consigo segmentos da sociedade que, historicamente, jamais se imaginou que pudesse ser essas pessoas que iriam passar a faixa para o presidente Lula. Repito sempre que o Bolsonaro, a não querer passar a faixa, fez um grande favor de fazer com que essa faixa fosse repassada por aqueles que, de fato, representam os anseios da sociedade brasileira por justiça, por direito e, sobretudo, por dignidade e democracia. A resposta a essa sinalização, que muito tomaram como simbólica, são os atos concretos que já vêm sendo assumidos pelo presidente Lula. Podemos aqui elencar alguns. Já foi revogado o decreto que incentivava o garimpo nas terras indígenas. Não foi apenas um símbolo a presença do cacique Raoni. Hoje, 2 decretos estão sendo assinados para que os trabalhadores de material reciclado que estavam naquele ato possam ter a sua política reestabelecida e aprofundada em parceria com vários setores de governo e da sociedade civil. Não foi apenas um símbolo, é um símbolo acompanhado de um ato concreto de política pública que se reveste da maior importância. Nunca me esqueço de quando conversamos, presidente Lula, do convite que o senhor me fez para, pela 3ª vez, ocupar esse ministério, que me sinto muito honrada de, junto com todos vocês, podermos agora estar implementando uma política transversal, em que vejo 11 ministérios, vice-presidente, com pastas voltadas para o tratamento da mudança climática, da defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Mas o senhor me disse uma coisa, abre aspas, Marina, eu quero uma atenção especial para o movimento dos catadores e catadoras. Aquilo ficou na minha cabeça. E quando foi instituído o grupo de trabalho, coordenados pela Secretaria e a Casa Civil, nos empenhamos ao máximo para que pudéssemos celebrar esse dia. É com muita alegria, portanto, que participo dessa cerimônia nos primeiros dias de meu mandato como ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, juntamente com o ministro da Fazenda, com o ministro dos Direitos Humanos, o ministro Wellington, que tem a função essencial de ajudar a que se resolva o problema da pobreza no nosso país, com 33 milhões de homens e mulheres que estão vivendo com R$1,30 por dia. Esse esforço é um esforço que será de todos nós. E é por isso que estamos aqui para celebrar
mas também para rememorar os tempos difíceis. Não podemos, na celebração, esquecer que tivemos 4 anos de apagão, de política ambiental, de política social, de defesa dos direitos humanos, de respeito a catadores e catadoras. Estamos celebrando e rememorando 2 coisas. O que perdemos no passado, quando tínhamos um governo comprometido com as políticas de combate às desigualdades sociais. E o que perdemos num passado recente, quando tivemos um governo que não olhava para esses segmentos. E agora, retomando essas políticas, que elas sejam duradouras e que elas fiquem como políticas institucionalizadas, porque o que fica é políticas bem desenhadas, como o PPCDAM, o Bolsa Família, a política voltada para os catadores e tantas outras que estamos fazendo. Muito obrigada, que Deus nos abençoe no desafio de ter um Brasil justo, sustentável, democrático e fraterno. Senhoras e senhores, neste momento, a secretária executiva adjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República e coordenadora do Grupo de Trabalho Técnico, Tânia Maria de Oliveira, entrega ao ministro Márcio Macedo e ao senhor Presidente da República o relatório com o acúmulo dos debates do Grupo de Trabalho Técnico que elaborou as propostas dos decretos que serão assinados hoje. Diante da experiência do BNDES na atuação com as cooperativas de materiais recicláveis, o banco pretende realizar um diagnóstico nos próximos 3 meses para consolidar os aprendizados e propor uma abordagem eficaz de apoio junto às organizações de catadores, de forma coordenada e integrada com os demais ministérios e instituições parceiras, principalmente por meio do apoio às cooperativas, com equipamentos para estruturar os setores de logística, recepção, triagem e beneficiamento, assistência técnica para a gestão e ações voltadas para agregar valor à produção e atuação em rede. Neste momento, o senhor Presidente da República assina os decretos de recriação do programa Procatador e de revisão do programa Recicla Mais. Com a recriação do programa Procatadoras e Catadores para a Reciclagem Popular, impõe-se a finalidade de integrar e articular as ações, projetos e programas do Poder Público Federal, Estadual, Distrital e Municipal, voltados a uma cultura de promoção e defesa dos direitos humanos das catadoras e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, por meio do fortalecimento de suas associações, cooperativas e outras formas de organização popular, melhoria das condições de trabalho, financiamento, inclusão socioeconômica e expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da coleta seletiva solidária, da reutilização, da reciclagem, da logística reversa e da educação ambiental por meio da atuação desse segmento. A revisão do Recicla Mais, por sua vez, possibilitará incentivar a logística reversa por meio de medidas capazes de aumentar a capacidade de resposta para reduzir o descarte inadequado de resíduos e a poluição decorrente e aumentar a reciclagem e outras formas de destinação final ambientalmente adequadas, em linha com o crescimento verde e o desenvolvimento sustentável. Senhoras e senhores,
Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, companheiros e companheiras ministras que estão aqui presentes, companheiros ministros que estão aqui presentes, companheiros que estão aqui nesse palco representando todos os catadores de materiais recicláveis do Brasil inteiro, inclusive a Aline, aquela companheira que colocou a faixa presidencial em mim no dia 1º, está aí. Levanta para as pessoas te conhecerem, Aline. Companheira Dilma Rousseff, querida Janja, queridos deputados e deputadas aqui presentes, minha querida eterna companheira Regina do PT, que eu não sei o que você está fazendo agora no estado do Piauí, mas certamente está mandando de alguma coisa lá. E queria também cumprimentar o aniversariante, o Luiz Henrique, que faz aniversário hoje. Ele faz. Bem, companheiros, eu vou ser bastante breve, porque acho que tanto o Márcio como a Marina já falaram o suficiente sobre o significado desses decretos. Ou seja, o que nós estamos fazendo é apenas repor no lugar aquilo que já estava no lugar e que foi tirado. E tentar, a partir de hoje, vocês terem consciência de que vocês precisam sempre cobrar o governo. Por mais que a gente faça decreto, por mais que a gente faça lei, certamente esse decreto, essa lei não vai atender tudo aquilo que vocês querem. Daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, vocês vão descobrir que o decreto é pouco. Vocês querem mais do que um decreto, vocês querem um outro decreto. E vocês cobrando, o governo vai se dar conta de que ele precisa fazer. E eu sou daqueles que acreditam que o governo só faz as coisas se as pessoas cobrarem, se as pessoas estiverem no calcanhar do governo cobrando. Vocês não podem se contentar com as poucas coisas que às vezes a gente oferece. É preciso que vocês se organizem mais. Você sabe que no fim do ano a gente vai se encontrar outra vez. Vocês preparam uma nova pauta de reivindicação, porque cada vez que você reivindicar, a gente vai criando possibilidade de aceitando a reivindicação de vocês e transformando isso em decreto ou em lei, para que a gente possa transformar definitivamente todas as categorias de catadores e catadoras de materiais recicláveis como cidadãs de primeira classe. Eu tenho uma relação de amizade muito antiga com vocês, muito antiga. Eu quero agradecer toda a lealdade que vocês tiveram comigo em todo esse período, inclusive os catadores que foram me visitar lá em Curitiba, quando eu estava preso. E você, companheira do Diogo, tenha em conta o seguinte: o Diogo não está mais entre nós. Mas se a gente imaginar que uma árvore, que um ser humano é um fruto, ele produziu 2 frutos maravilhosos que estão do teu lado, e ele significa que o Diogo está vivo, sabe, no rosto deles, no comportamento deles e na ação deles junto de você. Uma pessoa que tinha o coração do tamanho, do coração do Diogo não morre nunca. Pode ter certeza que o corpo vai embora, a carne vai embora, mas as ideias do Diogo e os ideais do Diogo estão perambulando aí na cabeça de cada catador e cada catadora de material. Que toda vez que algum companheiro ficar fragilizado, toda vez que algum companheiro sentir que as coisas não estão dando certo, ao invés de desistir, pense no Diogo e ganhe a energia necessária para vocês continuarem trabalhando como vocês vêm trabalhando. Eu queria terminar dizendo para vocês: esse é o primeiro passo de uma caminhada muito longa que nós temos que fazer para que vocês sejam transformados em cidadãos e cidadãs plenas. Esse é apenas o começo. Nós temos 4 anos para vocês cobrarem, porque vocês sabem que não é em qualquer governo que vocês conseguirão entrar dentro do Palácio do Planalto. E o dia de hoje, para mim, significa... O que eu quero dizer é que a entrada de vocês aqui significa, de uma vez por todas, que o povo brasileiro
está participando da reconstrução desse país, porque ele foi desmontado em coisas que dizia direito, respeito a vocês, mas em coisas que diz direito ao restante da população. Olhe, para cada catadora e para cada catador, meus parabéns, que vocês continuem lutando e qualquer coisa que precisar, vocês sabem que vocês têm um amigo aqui para estar junto com vocês e tentar fazer as coisas evoluírem. Um beijo no coração de cada catador, de cada catadora, e até o próximo encontro nosso, se Deus quiser. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem a saída do senhor presidente da República e da senhora Janja Lula da Silva.